Você já deve ter ouvido falar naquele ditado olho por olho, dente por dente, não é mesmo? Ele é aplicado quando alguém resolve se vingar de outra pessoa na mesma moeda. Também pode ser usado para explicar uma terrível história que assustou os habitantes do Quênia no final do século XIX. Tudo começou em 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos chegou ao país africano para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Eles eram liderados por um tenente-coronel britânico chamado John Henry Patterson. Porém, o que seria uma evolução para a região acabou se tornando uma das maiores carnificinas da história, premeditada pela Mãe Natureza. E não se pode dizer que os trabalhadores não foram, de certa forma, alertados. A palavra tsavo no idioma local se refere a um local de abate. Inicialmente, a história fazia referência à tribo Maasai, um grupo de nômades que vivia no Quênia e na Tanzânia e que se tornou popular por massacrar outras tribos mais fracas. A história do massacre africano virou filme em 1996, com Michael Douglas e Val Kilmer nos papéis principais. Só que o massacre que aconteceu em 1898 não foi executado por nenhuma cultura tribal. Dois ferozes leões, apelidados de Sombra e de Escuridão, mataram 135 pessoas naquele ano. A matança aconteceu entre março e dezembro, quando finalmente as duas feras foram mortas pelo responsável pela construção. A fama dos leões de Tsavo é muito grande, pois eles conseguiram fugir de várias armadilhas colocadas para capturá-los. Pior, os dois animais também eram especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos trabalhadores, inclusive, fugiram da região e abandonaram a construção da ponte com medo dos monstros. O que torna sua história ainda mais incrível é o fato de que os leões caçavam em dupla, um comportamento atípico para a espécie. Os habitantes da região os chamavam de Shaitini, ou Demônios da Noite, daí a origem de seus nomes britânicos, que fazem referência ao mundo da noite e das sombras. John Patterson conseguiu matar o primeiro dos leões em 9 de dezembro de 1898, precisando de mais 3 semanas para aniquilar seu parceiro. Seus corpos foram empalhados e hoje se encontram expostos no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos. Sua história já virou livro e filme. A Sombra e a Escuridão, de 1996, foi dirigido por Stephen Hawking e colocou Val Kilmer e Michael Douglas para enfrentar os dois leões lendários de Tsavo. Só que essa história não para por aí. Apesar de John Patterson jurar que 135 trabalhadores foram mortos durante a construção da ponte ferroviária, a empresa responsável diz que apenas 28 pessoas morreram nos ataques dos leões. Pesquisas posteriores de biólogos mostram que um dos leões foi responsável por 11 mortes e o outro por 24. No total, apenas 35 pessoas teriam sido caçadas pelas feras africanas, um número um pouco maior do que foi divulgado pela companhia ferroviária, mas bem abaixo do especulado por Patterson. Outras pesquisas indicam também que um dos leões tinha doenças odontológicas, mandíbula desalinhada e danos no crânio. Isso levou os pesquisadores a concluir que ele só atacou os humanos por puro desespero. Além disso, os ataques foram justamente em uma época de expansão territorial na África, e diversas das presas naturais de leões tinham sido aniquiladas pela própria ação do homem, principalmente os elefantes. No fim, voltamos a um outro ditado: aqui se faz, aqui se paga. Hoje, a história da sombra e da escuridão permeia as lendas locais, e os leões ainda se mostram como um dos maiores símbolos do poder da natureza sobre o homem. Afinal, o dia pode até ser do caçador, mas até lá é a caça quem vai reinar. A sombra e a escuridão foram empalhados e estão expostos no Museu de História Natural de Chicago até hoje.
E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.